Um policial estava respondendo um chamado de abuso infantil, mas ele não sabia naquela hora que ganharia uma filha. Olá, amigos, tudo bem? A nossa história de hoje se passa no Arizona, nos Estados Unidos, quando um policial, pai de 2 filhos, estava tendo um dia normal em seu trabalho, sem fazer ideia do quão impactante aquela tarde seria na sua vida. Tudo começou a mudar no momento em que eles receberam uma denúncia e foram responder o chamado. Quando chegou lá, o homem ficou chocado com o que viu. Seu nome era Brian Zeck e ele já estava trabalhando com a polícia há mais de 10 anos. Naquele dia, quando responderam ao chamado da denúncia de abuso, eles imaginaram que seria como mais um daqueles que, no final das contas, foi só uma denúncia falsa. Porém, isso não impedia a polícia de ir verificar. Ao chegar no local, depois de dar algumas batidas sem obter respostas, os policiais entraram na casa à força. Lá, eles encontraram uma pequena garotinha que brincava sozinha na sala. Imediatamente, ao se aproximar, Brian percebeu que a denúncia não era falsa. A criança estava visivelmente triste, com o corpo repleto de hematomas e arranhões. Entretanto, o que feriu o policial foi notar que um dos olhos dela estava inchado, coberto de sangue roxo, indicando que ela provavelmente levou um soco na cara do seu abusador. Ao ver os policiais, no entanto, a menina começou a sorrir e demonstrou ser uma criança alegre na realidade, apesar de tudo. O que ele não imaginou é que aquele encontro mudaria sua vida por completo. A polícia procurou os pais após perguntar para a garotinha, que disse que eles tinham ido trabalhar. Quando recolheu a criança para a delegacia, o policial teve que passar a tarde com ela, enquanto agentes do conselho tutelar estavam a caminho para averiguar o que fazer com a menina. Conversando com a criança, Brian descobriu que sua família era bem violenta, forçando ela a fazer tarefas da casa desde muito pequena, enquanto os dois iam trabalhar. Ela contou que já era deixada sozinha em casa desde muito pequena e que diversas vezes tinha que se virar para conseguir o que comer. A menina também contou que quando ela fazia algo errado, eles batiam nela com bastante força, para que ela não voltasse a repetir o erro nunca mais. Emocionado e com os olhos cheios de lágrimas, o policial expediu a ordem de prisão para os pais da menina e tentou se esforçar muito para fazer com que ela esquecesse daquele sofrimento todo enquanto esperava para saber como seria o seu destino. Nesse tempo, Brian se aproximou muito da criança, passando as 5 horas que estiveram juntos conversando sobre coisas que ela gostava de fazer, desenhos e sonhos que a menina tinha. Essa não tinha sido a primeira vez que Brian se conectava com uma criança que foi resgatada de um lar complicado. Ele sempre teve vontade de acolher todos em sua casa, mas não tinha condições de ter um terceiro filho, sem que isso afetasse a sua vida financeira na época. Quando o conselho tutelar chegou, eles averiguaram o caso e viram que a menina não tinha outros parentes próximos, já que seus pais eram imigrantes de outro país. Eles até tentaram entrar em contato com parentes da menina, mas não obtiveram sucesso. Assim, conforme seus pais foram presos, a jovem teria que ser encaminhada para um orfanato, sendo colocada para adoção. No passado, esse seria o fim de sua história. Porém, naquele ponto de sua vida, Brian tinha condições de ter mais um filho, e ele com sua esposa já até conversavam sobre a ideia. Foi aí que ele decidiu propor a ela que eles tentassem adotar a menininha. A mulher nem perguntou e aceitou de imediato, indo os dois conversar com a criança, que ficou muito contente com a ideia. Desde que ela saiu da delegacia, passou pelo hospital e foi para o orfanato. O policial não saiu do seu lado para garantir que ela não tivesse medo, algo que uniu ainda mais os dois. Conforme ela recebia um tratamento mais paterno, a menina começava a se demonstrar uma criança realmente alegre, criativa e inteligente. Entretanto, o casal levou quase 2 anos e meio para que fossem capazes de finalmente adotar a criança de uma maneira oficial e legítima. Claro que durante todo esse tempo, o policial e sua família passaram a visitar a menina quase todos os dias no orfanato. Enquanto finalmente foi adotada, ela já fazia parte da família há muito tempo. O mais lindo dessa história
é o fato de que a criança passou a integrar oficialmente a família poucos dias antes do Natal. Assim, ela foi capaz de aproveitar uma das datas mais familiares, ao lado daqueles que realmente se importavam com o seu bem-estar e felicidade. Ao longo dos anos que se passaram, os pais reportaram uma quantidade gigantesca de progresso no desenvolvimento da menina. Seus pais de sangue não apenas negligenciaram a jovem no quesito alimentação e cuidados, mas eles também a privaram da escola. Isso fez a menina ter muitas dificuldades no início para acompanhar os seus colegas de classe. Porém, ela era tão inteligente que foi capaz de alcançar eles numa velocidade impressionante. Conforme passava a ganhar bondade do mundo, a menina começou a distribuir bondade, mostrando que ela estava destinada a uma vida triste e abandonar essas suas características se não tivesse sido resgatada por Brian. O policial não tirou da mente a memória de como ele a encontrou naquela tarde e usa ela de combustível para se esforçar o triplo para garantir que a jovem seja feliz. Quero saber de você, o que você faria na situação de Brian? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like. E eu te encontro no próximo vídeo, em mais uma história sensacional aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá!